Obrigado! E aí, pessoal culto e entendido, a preguiça acabou e estou de volta com vocês neste canal Nada Humilde. Espero que tenham aproveitado o Shea Marrano na minha ausência. Acho que ele mandou bem. Inclusive, para quem pergunta, ele vai continuar aqui. Vamos dividir as colunas durante a semana. Como vocês estão no início de 2026? Como tem sido esse começo de ano? Espero que hoje não se engasguem com o bonequinho do bolo. Acham difícil tirar o menino Jesus da massa, que gostam, mas depois não querem pagar pelos tamales. Vocês não sabem o que é remover um ditador de casa. Espero que os 3 reis magos, além dos brinquedos, nos tragam pelo menos um pouquinho de bom senso, porque olha que está fazendo falta. Enquanto muitos ainda se recuperavam das sobras do ano novo, o mundo virou de cabeça para baixo. Acontece que na Venezuela, o Ano Novo chegou com um presente que ninguém esperava, ou pelo menos não tão cedo, mas que muitos já suspeitavam. Nicolás Maduro foi embrulhado, colocaram um laço nele e o levaram para Manhattan. Que presentinho, hein? Mas quais as consequências disso para a região e para nós no México? O que esperar deste ano e de 2026? Vamos discutir isso neste Dia de Reis de 2026, quando os presentes vieram em aviões militares para Manhattan, não em camelos. Enquanto ainda estávamos tirando a remela dos olhos, depois de vários dias de descanso, o tabuleiro geopolítico se mexeu. Aqui não enrolamos, nem prometemos abraços que não chegam. Vamos dissecar esse espetáculo que nos deixa a todos, como se estivéssemos assistindo a melhor série da Netflix, na ponta da cadeira. Como sempre, vamos dissecar a realidade. Embora alguns se incomodem mais que com a pimenta de ontem, vocês sabem que sempre digo, na política não há casualidades, só causalidades. A detenção de um chefe de Estado, especialmente alguém que vive cercado por anéis de segurança, contra-inteligência e bunkers, não acontece porque um comando americano chegou com uma rede de borboletas. Acontece porque alguém de dentro vendeu a combinação do cofre. A detenção de um cara como Nicolás Maduro não é obra do acaso. Não é como se ele tivesse olhado pela janela de Miraflores e um drone o tivesse laçado. Uma operação desse calibre, que os americanos já batizaram com sua costumeira modéstia de resolução absoluta, exige que alguém de dentro apague a luz. Para acessar Nicolás Maduro, foi necessário passar por inteligência cubana, seguranças presidenciais e rotas alternativas. Quem deu a combinação? A história mostra que exércitos são leais até que o custo do ditador como Nicolás Maduro se torne insustentável. Parece que alguém preferiu entregar o chefe a afundar com o navio. A Nicolás Maduro não foi afastado ao ser algemado, mas quando o exército decidiu que a pressão era maior que o benefício de protegê-lo. Os militares são leais até deixarem de ser. E em Caracas, alguém provavelmente com a bênção de Delcy Rodrigues decidiu olhar para o outro lado, desligar um radar e deixar que a operação de extração acontecesse. E enquanto em Caracas o poder mudava de mãos em silêncio, no México o pânico começou a ser sentido até nas coletivas matinais. O mais interessante, ou patético, não foi a detenção, mas as reações deste lado da fronteira. Um dos primeiros a reagir com suor frio escorrendo pela nuca foi nosso guia moral desde sua aposentadoria, que nem é tão aposentadoria assim. No Rancho La Xingada, em Palenque, o jegue de Macuspana, Andrés Manuel Lopes Obrador declarou nas redes sociais que isso é um atentado à soberania e viola o direito internacional. Por favor, o que o velho frouxo está realmente dizendo nas entrelinhas é: corre, porque estão vindo atrás de quem não se alinha. Mas o que ele realmente estava gritando de dentro do penico que tem por cabeça era: se fizeram isso com ele, o que não farão comigo? Lopes Obrador sabe que Trump não está brincando ao comparar Maduro com uma vítima da tirania mundial. O velho Patasmeadas apenas confirma seu receio de que os Estados Unidos deixem de ver a região como parceira e a tratem como um inventário de ativos. Seu aviso de que a vitória de hoje pode ser a derrota de amanhã não é uma lição de história para Trump. É um apelo para que não sigam adiante com ele e toda a corja de mafiosos do seu movimento de merda. Sua retórica não é por amor à Venezuela, mas por puro pânico pessoal.
Ele sabe perfeitamente que o presidente Maduro, preso em Nova York, é uma mensagem direta para qualquer um que ache que pode bancar o espertão sem consequências na sua cabecinha. O medo é real. Se Trump tirou Maduro do palácio, o que o impede de fazer algo semelhante com ele, seus filhos e a empregada? Se ele quiser, dá medo, né, cara? E claro, nossa científica Cláudia Sheinbaum seguiu o roteiro. Soberania, colaboração, respeito. Mas enquanto ela repete sua ladainha na coletiva matinal, Trump já mandou avisar mais uma vez, aliás, que quem governa não é ela, são os cartéis. Toma essa soberania. México, Brasil e Colômbia emitiram um comunicado conjunto manifestando preocupação. É como se o vizinho visse que estão tirando o ladrão da casa ao lado sob a mira de uma arma. Depois de ter levado tudo o que havia dentro, depois de ter espancado todos os moradores, e diz: me preocupa como estão usando a força. Onde estavam seus comunicados quando Maduro violava os direitos humanos na Venezuela? Aí sim, não intervenção, onde estão os comunicados? Esses esquerdistas de merda são de uma coerência patética. Não vamos nos enganar nem pintar Trump como anjo. É preciso objetividade e encarar a realidade. Trump não foi à Venezuela para restaurar a democracia. Foi pelo petróleo e para tirar China, Rússia e Irã do seu quintal. Ele afirmou que deseja a entrada das petroleiras americanas para gerar receitas. Para os Estados Unidos da América, é a doutrina Monroe potencializada. Mas se me perguntarem, que bom, tudo nesta vida tem um preço. Além disso, sem os Estados Unidos, a Venezuela nunca teria sido um grande produtor de petróleo mundial. Graças aos americanos, criaram-se as bases para explorar o petróleo bruto. Sem contar que Hugo Chávez expropriou empresas americanas durante seu regime. Se quiserem, depois a gente fala disso, mas o ponto é que realmente houve um custo e teve que ser pago com petróleo. Maduro está em uma cela. O regime bolivariano segue, abalado porém intacto, liderado por Delcy Rodrigues, que Trump já disse ser disposta a atender pedidos. Já falei isso antes, pois vale para o México também. Washington não se importa com a democracia, seja na Venezuela, no México ou em qualquer outro país. Querem se aproveitar de seus interesses, como na Venezuela, pelo petróleo e controle total, diz Marco Rubio. É uma sentença. Os Estados Unidos vão bloquear petroleiros até que a indústria permita investimento estrangeiro, principalmente americano. A pergunta obrigatória é: e o que nos espera nós, mexicanos? O panorama é sombrio. Querido público, culto e conhecedor, para Cuba, Marco Rubio já disse: se eu morasse em Havana, estaria preocupado. Para a Colômbia. Já avisaram ao Petro para ter cuidado com o tema da cocaína. O México segue sob a espada de Damocles. Com a revisão do TEMEC, a situação fica séria. Para nós, 2026 é o ano de revisar o tratado comercial, considerando o precedente da Venezuela. O México chega à mesa de negociação não como um parceiro igualitário, mas como um vizinho, sob suspeita de tráfico de entorpecentes e cúmplice de criminosos. Temos uma insegurança jurídica com a demolição do poder judiciário que foi perpetrada pelo jegue de Macuspana e a loteria de juízes sem mérito. Quem vai querer investir? Também não há garantia de segurança. Trump já disse que algo terá que ser feito com o México em relação aos cartéis. Se usou o narcoterrorismo para tirar Maduro, pode usar a mesma narrativa para intervir na nossa política. Como já disse, o que o move são os seus interesses. É assim que, na economia, a renegociação do tratado é presumida desastrosa. O triunfalismo oficialista de que somos o país menos castigado é uma mentira do tamanho de uma refinaria que não refina. Enquanto aqui nos entretemos com as coletivas matinais, lá em cima já decidiram que o hemisfério tem que se alinhar. O segundo andar da 4T está sendo erguido sobre um solo que já não é seu. Se Sheinbaum sair um pouco do roteiro de Washington, já vimos como a Casa Branca reage. Por isso ela insiste nessa narrativa de coordenação sem subordinação. E a soberania? E essas besteiras? É a única forma de ela não ficar ainda mais exposta como inútil servil do Macuspano, do crime organizado e do Trump? O problema é que ela não pode servir a 3 senhores ao mesmo tempo. Esse é o conflito dela e por isso a dona está se borrando por dentro.
Por outro lado, estão os fugitivos do ácido fólico. Vocês acham que os aliados da Venezuela estavam lá por causa da receita das arepas? Acho muito engraçado ver os intelectuais da suposta esquerda e os chimpancheiros doutrinados marchando para libertar Maduro. Sim. Sério, onde eles estavam quando os venezuelanos não tinham o que comer? Vocês acham que os venezuelanos aproveitavam seu petróleo? Por favor, tenham um pouco de vergonha na cara. Se alguém entrar na minha casa para tirar um sequestrador que está há anos me usando e me matando de fome, eu agradeço. Não fico checando se o socorrista estava com o uniforme correto, mas a ideologia cega, o julgamento de vocês. É assim que temos a dura realidade para 2026. O México está em uma situação vulnerável. Temos uma economia estagnada, uma democracia ferida. Reforma do Instituto Nacional de Estatística leva à sua extinção e o judiciário passa a ser escolhido por sorteio. A única estratégia que funciona razoavelmente é a de segurança de Omar Garcia Harfuch, que, aliás, não é por iniciativa própria, e sim por pressão dos americanos. Mas ainda assim, sejamos honestos, um só homem não pode impedir o naufrágio de um país que decidiu desprezar a legalidade. Enfim, meu público culto e conhecedor, assim estão as coisas. Neste início de ano, ele está em uma cela. Trump está em seu trono e nós estamos vendo como nos saímos na feira. Com uma senhora que grita soberania, mas suas pernas tremem sempre que o telefone toca de Washington, no México, enquanto nos vendem o segundo andar da transformação. O que realmente estamos vendo é o desprezo pelos contrapesos e a destruição contínua do país que nos deixa vulneráveis, com um vizinho que já escolheu seguir apenas a lei do mais forte. O Congresso dos Estados Unidos e os organismos internacionais são hoje simples enfeites na mesa de Trump. Isso ficou claro para nós. Vocês acham que existia outra forma de remover esse ditador? Ou vocês são daqueles que acham que, marchando com um cartaz de fora Yankees, vão devolver a democracia para a Venezuela? A liberdade custa caro, e às vezes, infelizmente, vem em um pacote que a gente não gosta, embrulhado em interesses petrolíferos, e aqui no México há muitos interesses dos gringos. 2026 já começou agitado e ainda estamos em janeiro. Desejo que o restante do ano seja mais tranquilo que essa primeira semana. Embora, com esse governo e o vizinho que temos, eu duvido muito. Vamos embora. Ainda tem rosca e muita realidade para digerir. Nos vemos na próxima, se o algoritmo ou a censura do bem-estar deixar. Até quarta-feira. Lembre-se que você pode fazer suas doações via PayPal. Encontre as informações respectivas na caixa de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. Inscreva-se, curta e ative o sino para receber notificações de novos conteúdos. Obrigado!